história do Rio de Janeiro começa na Baía de Guanabara. Em 1502, chegou por suas águas a primeira expedição enviada pelos portugueses. Pão de Açúcar é a porta de entrada da Baía de Guanabara. É um alisar, é um marco. Nessa época, Portugal se aventurava ao mar em busca de novos mercados e mercadorias. Quando os portugueses aqui aportaram, eles acreditavam ser a Bahia a foz de um rio. Como o mês era janeiro, batizaram o lugar de Rio de Janeiro. Os portugueses demoraram muito a morar na cidade. Eles começaram a chegar em 1502, depois voltaram em 1504, mas só com Martim Afonso de Sousa, em 1530, é que se começou a ocupar a cidade. E o Morro do Castelo era dentro da enseada, cercado por terrenos alagadiços, era bem apropriado para ser um castelo. O que é um castelo? Um castelo não tem nada a ver com um palácio. Um castelo, o nome vem da palavra latina castrum, que quer dizer fortaleza. Então eles afortalezaram o morro e lá dentro, imediatamente, os primeiros colonizadores de fato nossos, que foram os jesuítas, plantaram lá a sua igreja, seu convento e começaram a ensinar as pessoas. Os invasores se estabeleceram na atual Ilha do Governador, expandindo seus territórios. Em 1560, fundaram a França Antártica. A ocupação durou até 1567, quando os franceses foram combatidos e derrotados por Mendes Sá e seu sobrinho Estácio de Sá. Durante o período de ocupação, em 1565, com a necessidade de defender e melhor ocupar as terras, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. O nome era uma homenagem ao rei Dom Sebastião de Portugal. Em 1763, a cidade se tornou a nova capital do Brasil e Portugal elevou a colônia à condição de vice-reinado, período que vai de 1763 a 1808. O Rio se transformava no principal centro urbano do país. Para se tornar capital, o Rio de Janeiro passou por profundas reformas.
E na conquista do espaço urbano, grandes áreas foram aterradas para abertura de ruas e logradouros públicos. Duas construções da segunda metade do século XVIII são símbolos da cidade até hoje. Os Arcos da Lapa, antigo aqueduto da Carioca e responsável pela distribuição de água, e o Paço da Cidade, então sede do novo governo. O Rio de Janeiro, mais lucrativo porto de todas as colônias portuguesas, não estava preparado para tanto. Era uma cidade que tinha ruas estreitas, tinha armazéns no centro, tinha muita casa térrea, poucas casas de sobrado. Era uma cidade que se viu com grandes dificuldades para acolher toda aquela gente que vinha nas naus de Portugal e que teve grandes problemas de acomodação, não só também na maneira de os receber, de ter casas para todos os funcionários públicos, para todos os membros da corte, para todo aquele mundo. Foi um problema muitíssimo grande. Era uma cidade que era de vice-rei, sim, mas que não estava preparada para receber de repente tanta gente. Os relatos mostram, não só de viajantes, mas de diversos tipos de fontes, como que as condições físicas da cidade eram muito contrárias, né, ao bem-estar das pessoas em geral. Condições de habitação, condições de salubridade mesmo, de abastecimento de água, de recolhimento de dejetos. Era uma cidade ainda onde tudo estava por se fazer. O Rio de Janeiro tinha 46 ruas. O vice-rei vivia e despachava no Paço, uma construção em frente ao porto que não podia ser chamada de palácio. O prédio passara por algumas reformas, nunca chegara a ser totalmente acabado. Nem móveis, nem tapetes havia. O dinheiro corria, mas não aparecia. O vice-rei não teve muito tempo. As melhores residências da cidade foram marcadas com o selo PR, Príncipe Regente. Isso significava que quem vivesse ali deveria deixar a casa para algum nobre, algum funcionário da corte. Os cariocas fizeram logo a piada. PR ficou conhecido como Ponha-se na Rua, ou prédio roubado. Precisou se acomodar espaço para essa nova realidade, porque, na verdade, o Rio de Janeiro passou a não ser só a casa do rei, mas passou a ser também a nova sede de um grande império, que era o Império Ultramarino Português. O Dom João veio e com a grande parte da sua aristocracia, da sua nobreza de corte. E havia que se alojar aquele povo todo. Ora, como fazer numa cidade que não oferecia as condições urbanas, né, necessárias, como fazer para alojar aquele povo todo? Então, um dos decretos mais polêmicos, logo à chegada de Dom João, foi o tal sistema de aposentadorias, que consistia na necessidade das pessoas liberarem suas casas, seus aposentos, para dar lugar aos visitantes. Os primeiros a desembarcar da galeota foram Dom João, Dona Carlota e os filhos. Dona Maria chegou com um séquito de damas, mas parecia alheia aos festejos e aplausos do povo. Imediatamente, um cortejo seguiu do Paço para a Sé, a catedral da cidade, que por causa de obras tinha sido transferida para a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Mesmo assim, os negros, escravos ou não, foram advertidos.
não deviam, de forma alguma, acompanhar o cortejo real. Mas já naquela época, obedecer não era o forte dos cariocas. Quiseram fazer uma maquiagem na cidade, tirar o que eles achavam que era feio. E uma das coisas que eles achavam que era feio era o número de pretos que havia. E... 2/3 da população. Exatamente, 2/3 da população. Eles proibiram a Irmandade de se incorporar ao cortejo e de estar presente para receber o Dom João VI na sua própria igreja. E aí, muito cariocamente, os homens pretos fizeram o que tinham que fazer. Ficaram quietinhos, espalhados ali pela Rua do Guaiana, que na época era a Rua da Vala, porque a Rua da Carioca era uma lagoa e a vala levava a água para desembocar onde é hoje a Praça Mauá. Então eles ficaram por ali na Rua da Vala e quando o cortejo chegou, eles incorporaram ruidosamente, né? Entraram na igreja cantando também junto e não foi possível mais separar quem era preto e quem era branco. Graças a Deus, todo mundo rezou junto em ação de graça. Nesta cidade, onde não havia regras nem rédeas, um dos primeiros atos do regente foi tentar botar ordem no pedaço. Dom João queria acabar com a sujeira das ruas, o comércio ilegal, o contrabando e os assaltos. Criou a Intendência de Polícia. Paulo Viana, o intendente, tinha um imenso poder. A família real ficou morando provisoriamente no Paço. Dom João instalou Dona Maria, Rainha Louca, no convento do Carmo. Mandou construir uma passagem ligando o convento ao Paço. Mas ainda não era suficiente. O regente procurava uma casa mais confortável para viver, criar os filhos, longe do burburinho da cidade, como o Palácio de Mafra, em Lisboa. Foi quando ouviu falar de uma casa grande, suntuosa e recém-construída, fora do centro da nova capital. Para chegar à Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, Dom João teve que atravessar trilhas no meio da mata e até uma lagoa, onde havia jacarés. Mas quando chegou aqui, encontrou a casa que era perfeita para hospedar a família real. Era a quinta do comerciante e atacadista português Elias Antônio Lopes, que ganhou muito dinheiro aqui no Brasil. Dom João exagerou nos elogios. Disse que em Portugal não havia mansão como essa. Elias acabou por doar a quinta ao príncipe regente, que o transformou em administrador do local. Elias Antônio Lopes passou a trabalhar na casa que era dele e considerou isso uma grande honra. Com a vinda de Dom João VI e a corte portuguesa, houve a abertura dos portos e a criação de inúmeras empresas e órgãos, como a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil, a Academia Militar, as escolas de medicina, o Jardim Botânico e a Escola de Belas Artes, entre muitas outras realizações.
você que foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. No Galeão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
casa colonial. Iniciada em 1500, a arquitetura colonial compete ao período do descobrimento do Brasil pelos portugueses até o ano de 1822, quando o país tornou-se independente. Até meados de 1530 não havia interesse por parte da coroa portuguesa em ocupar esse território, mas em seguida iniciou-se a colonização através das capitanias hereditárias. Assim formaram-se as primeiras vilas. Nesta época, os colonizadores importaram correntes estilísticas da Europa e adaptaram-nas às condições e materiais locais. No Brasil, encontraram-se edifícios coloniais com traços renascentistas, maneiristas, barrocos, rococós e neoclássicos. Contudo, a transição entre os estilos realizou-se de forma progressiva ao longo dos séculos. Todo o século XVI foi marcado pelo urbanismo lento, fosse pela falta de recursos ou pela própria distância em que se encontrava da coroa. O que se via eram vilas dispersas, geralmente próximas ao litoral da colônia, com ruas e casas desalinhadas. Somente em 1549 e 1565 é que atividades urbanizadoras foram postas em prática com a construção das cidades de Salvador, São Sebastião e Rio de Janeiro, sendo as duas últimas as primeiras a utilizar um traçado quadriculado. Nas edificações coloniais, uma característica importante é o predomínio dos cheios em relação aos vazios. Isso acontecia porque a tecnologia construtiva da época não permitia que se trabalhasse de outra forma. A fachada das casas coloniais eram compostas por uma porta frontal e duas janelas que, independente do tamanho da edificação, tinham espaçamento de forma métrica. As diferenças sociais podiam ser percebidas através dos detalhes presentes nos beirais. Quanto maior o poderio da família, mais detalhes havia. No final do período, passou a ser utilizado o revestimento cerâmico nas fachadas, em sua maioria azulejos em tom de azul e amarelo, devido aos pigmentos que existiam na época. Os sobrados eram construídos pelas famílias mais abastadas. Estes tinham um pavimento térreo onde havia um comércio e o superior era destinado à moradia. A planta baixa dos dois pavimentos eram iguais, sendo que esta não sofria nenhuma mudança significativa. As fachadas mantêm a regularidade métrica das casas, tanto no pavimento inferior quanto no superior. Essas casas e sobrados, com exceção dos casarões dos senhores, eram construídas lado a lado, e a ventilação só ocorria em um sentido. A Casa Imperial. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para a colônia e com a chegada da família real de Dom João VI no Brasil, iniciou-se uma nova fase na arquitetura brasileira. A origem do neoclássico no Brasil geralmente é atribuída à missão francesa, contratada para fundar e dirigir no Rio de Janeiro a Imperial Academia de Belas Artes. A arquitetura da época firmou-se em duas versões, o neoclássico oficial da corte, quase todo feito de importações, e a versão provinciana, simplificada, feita por escravos, exteriorizando nos detalhes as ligações dos proprietários com o poder central. O neoclássico oficial se desenvolveu nos centros maiores do litoral, como Rio de Janeiro, Belém e Recife, que tinham contato direto com a Europa e que desenvolveram um nível mais complexo de arte e arquitetura e se integraram nos moldes internacionais de sua época. As residências urbanas utilizavam-se ainda das mesmas soluções de implantação dos tempos coloniais, sobre o alinhamento das ruas e sobre os limites laterais dos lotes. A partir da frente das residências, destinavam-se aos salões e à área social da casa, para dentro ficam os quartos e salas de jantar, e aos fundos o serviço. Os porões, que aparecem sob o térreo, são utilizados ora como locais de serviço, ora como depósito de lenha, liberando o térreo para utilização com cômodos de permanência diurna. Na arquitetura urbana prevaleceu clareza construtiva. Era caracterizada pela simplicidade formal, com cornichas e platibandas como recurso formal. As paredes de pedra ou tijolo eram revestidas e pintadas de cores suaves, como branco, rosa, amarelo e azul pastel. Apresentavam um corpo de entradas salientes, com escadarias, colunatas e frontões, e valorizavam a decoração dos interiores com revestimentos e pinturas. As casas rurais obedeciam aos padrões da arquitetura residencial urbana mais modesta. Era nos interiores que mais se aproximava dos padrões da corte, onde, graças à cultura do café, se desenvolvia uma intensa vida social. As transformações arquitetônicas, mais uma vez, se limitavam às superfícies, com papéis decorativos ou pinturas sobre as paredes de terra, criando a ilusão de um espaço novo.
Mesmo considerando todas as adaptações sofridas no Brasil pelo neoclassicismo ou por outros movimentos artísticos, verifica-se uma tendência justamente nas camadas consumidoras. Com uma arquitetura que estava na dependência de importação de materiais e mão de obra especializada, ou que apenas disfarça com aplicações superficiais a precariedade da mão de obra escrava, o neoclássico não chegou a corresponder ao aperfeiçoamento maior da construção no Brasil. A história dos beneditinos no Brasil tem naturalmente raízes em Portugal, onde a ordem é reconhecida em 1566 por bula do Papa Pio V. Na penúltima década do século XVI, os primeiros monges chegam a Salvador da Bahia e rapidamente a fama da boa observância espalha-se pelo território. Por isso, muitos são enviados para outras cidades. No Rio de Janeiro, o primeiro mosteiro é fundado em 1590. Desfrutando de uma vista soberba sobre a Baía de Guanabara e sendo ele próprio um dos mais importantes testemunhos da arte colonial deixada no Brasil. Aqui no Rio é a colônia, a capital da colônia, que é do Brasil, colônia, capital do Império. Depois, acho que isso marcou muito a condição do mosteiro no Rio de Janeiro. Então, como a capital do Brasil, então acho que isso influenciou muito e é um registro da história do período colonial. A história do mosteiro começa em 1590, com a chegada dos beneditinos ao Rio de Janeiro provenientes da Bahia. O engenheiro militar português Francisco Frias de Mesquita foi o responsável pelo projeto, privilegiando a estética que na altura estava na moda, o chamado manejo no chão. Mas o grande desafio foi a igreja, cujas obras começaram em 1633, final do primeiro terço do século XVII. A primeira sensação de quem entra é de deslumbramento. São 3 arcadas completamente forradas com talha dourada, num estilo marcadamente barroco. Nos 2 lados da nave central, 8 capelas e ao fundo a capela-mor, que é posterior e já rococó. No cimo do altar, a imagem da titular da igreja, Nossa Senhora de Monserrate, que é também a padroeira da Catalunha. Uma curiosidade que acaba por ser natural se nos lembrarmos que Portugal estava sob a dinastia dos Filipes na altura em que o edifício foi construído. Todo o ritual achei fantástico, achei que realmente que entra dentro de nós e à parte disso depois há a parte arquitetónica que achei uma beleza. É uma liturgia com profunda espiritualidade, não só pelo envolvente, como pelo magnífico espaço. Este mosteiro é fantástico, eu gostei muito. Uma porta sob colunas toscanas inteiriças e um teto à mourisca dá a entrada no mosteiro. Paredes brancas e despojadas para contrastar com o esplendor da igreja. Uma opção arquitetónica propositadamente concebida para fazer contrastar a simplicidade da vida monástica com o esplendor reservado para a igreja, a casa de Deus. Mas nem por isso se deixam de encontrar pormenores de enorme valor e bom gosto, como as bibliotecas, cujo acervo serve não só para consulta e satisfação intelectual, como ajuda os monges a entenderem melhor o mundo exterior. Através da literatura, da vivência com as pessoas,
da convivência com o mundo, né? Da convivência com os nossos alunos na faculdade, no colégio, com os nossos funcionários também. Isso é de fundamental importância. Pax, paz. Ora e labore. Reza e trabalha. Porque para os beneditinos o ócio é o inimigo da alma. Shoes of Tripoli, let me say, let me crush up
Quem reclama, e com razão, da violência dos dias de hoje no Rio, nem imagina como era viver na cidade nos primeiros anos depois da fundação. Havia conflitos a todo instante com os índios, sucessivas tentativas de invasão, e o que pouca gente sabe é que a cidade tinha uma proteção divina. E isso era oficial. Os portugueses acreditavam que essa proteção vinha aqui da região do Largo da Carioca, mais precisamente do Convento de Santo Antônio. Uma das mais antigas e importantes construções coloniais do Rio começou a ser erguida em 1608 por frades franciscanos. Até hoje encanta pela beleza e pela devoção. Mas quem vem até aqui percebe que a imagem do santo está, claro, dentro da igreja, no altar principal, mas também do lado de fora. A outra imagem é de autor desconhecido, do século XVII. Fica na entrada, iluminada 24 horas por dia. Num abrigo de rocha, construído em 1781, em agradecimento a uma graça alcançada frente a um inimigo poderoso. Alguns anos antes, corsários franceses tentaram invadir o Rio. O Brasil vivia o ciclo do ouro e nossa cidade era a porta de saída de toda a riqueza rumo a Portugal. Ainda com defesas não de todo confiáveis, decidiu-se pedir uma ajuda aos céus. E assim, a imagem de Santo Antônio foi posta na muralha que cerca o convento, de frente para a batalha. O exército português conseguiu expulsar os invasores e o crédito da vitória foi dado a Santo Antônio. Por ordem do príncipe regente, a imagem do santo recebeu uma patente militar e ao longo dos anos foi sendo promovido até chegar a tenente-coronel. Como todo militar, recebia soldo. O dinheiro era entregue aos frades franciscanos todo mês. Em 1911, já Brasil República, o governo decide parar de pagar salário à imagem. Mas a patente ficou. E até hoje, quem precisar de ajuda pode dar uma olhadinha para o alto do convento de Santo Antônio, que lá estará o tenente-coronel de prontidão.
Situado no costão rochoso do Morro do Leme está o Forte Duque de Caxias, um valioso monumento histórico nacional. Erguido de 1776 a 1779, o forte, então conhecido como Forte do Vigia, foi criado para alertar por meio de sinalização a presença de naus invasoras. O Forte Duque de Caxias surgiu pela necessidade de defesa da cidade do Rio de Janeiro, por sua importância, sua localização estratégica, o próprio ciclo do ouro, a cobiça internacional em relação à cidade. Ela já tinha sido atacada várias vezes e o forte ele foi construído para integrar esse sistema de defesa da Baía de Guanabara. Durante esses mais de 2 séculos, ele participou de importantes episódios da história do Brasil, tanto na época da independência e tantos outros importantes eventos da nossa história militar da cidade do Rio de Janeiro. Uma curiosidade que atrai a atenção dos visitantes são os obuses Krupp, de 280 milímetros, que possuem tiros com alcance de 12 quilômetros e são capazes de atravessar montanhas. A fortaleza é formada por defesas chamadas de redutos. A primeira era essa, que hoje está praticamente abandonada. Era de São Teodósio, de 1572. O canhão que está aqui não é tão antigo e tem uma munição pesada. Os investimentos do Império se voltaram para o forte seguinte, o de São José, de 1578. Aqui ele foi projetado em curva, para nunca ser atingido de frente. E o número de canhões era grande. São 17 casamatas aqui no Forte de São José, 17 janelas. Em cada uma delas havia um canhão que servia para proteger a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro dos invasores. Um dos mais bem preservados é este aqui, feito de ferro e de madeira. Para operar um canhão como esse, eram necessários no mínimo 8 homens. 2 determinavam a direção do tiro, para a direita ou para a esquerda, através de rodas que se encaixavam aqui e corriam nesse trilho. Outros 2 homens determinavam a elevação do canhão. Através desse sistema de rosca, o canhão podia ser elevado, podia subir para atingir alvos mais distantes, ou ficava mais baixo para atingir alvos mais próximos. O 5º e o 6º homens traziam a munição. E a gente sabe que uma munição para um canhão como esse era pesada. O 7º homem era o chefe da peça. Ele que determinava a mira do canhão. E o 8º fazia o disparo.